Essa história se passou no início de minha adolescência. Hoje tenho 30 anos e posso ainda me lembrar do ocorrido como se fosse ontem. Era na década de 80. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Eu e minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa de seu filho, ela abriu uma vaga para que nós iríamos considerar como um acontecimento, no mínimo, surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e meus irmãos a conhecíamos por dentro, pois de vez em quando nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Na casa havia um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo. Era realmente uma bela casa para aquela época. No lugar da senhora Ana, mudaram 3 irmãos: Clara, Josefina e Marília. Infelizmente, Marília era doente e tinha um mal no estômago. Era o que minha mãe dizia para o que hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. A pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador. Chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. E eu, sinceramente, concordava com eles. Preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente, fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Em uma quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento. E todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 23 horas, a coisa começou. Primeiro foram gritos leves, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e muito altos. Foi impressionante presenciar aquilo. Aqueles mais céticos imaginaram que devia se tratar de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, viram um enorme caminhão-baú parar na frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina.
e as irmãs com os rostos pálidos e um olhar sombrio voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram? E os vizinhos retrucaram: Ora, meninas, deixem disso. Era brincadeira de algum moleque travesso. E as moças, por sua vez, disseram: Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e o quarto estava trancado. Aquilo foi como uma bomba que tivesse caído sobre a vizinhança. As irmãs acabaram realmente indo embora, mas os gritos persistiram pelas noites. Até que, enfim, chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. Muitas vezes, podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde eles vêm. Eu não entendo do porquê após a morte dela, teoricamente ela ainda continuou sofrendo. Talvez ainda não soubesse que estivesse morta. Seja lá como for, tenho certeza que todos nós um dia vamos entender o qual sentido tem tudo isso. Boa noite.